E é o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, e parece que atualmente surge dia alusivo a coisas que nem se imaginava. E haja din-din para presentear todo mundo, né? E como se não bastasse, tem também o Dia da Criança. E aí o bicho pega, meu amigo, porque tem os filhos, tem os netos, tem os sobrinhos e está declarada a falência. Mas chega de choro, porque hoje o assunto é mais importante. E diz respeito a elas mesmas, as crianças, e a importância de brincar. Fica comigo e fique até o final, porque brincadeira é coisa séria. Eu sou Juarez Rodrigues, acadêmico de psicologia, e é um imenso prazer ter você comigo nesse canal. De outubro, Dia da Criança no Brasil, o dia em que a criançada garante o seu presente caso o Papai Noel fale 2 meses depois. O que poucos sabem é que existe também uma data de âmbito mundial alusiva às crianças. No dia 24 de agosto comemora-se o Dia da Infância. Para quem não sabe, essa data surgiu com o objetivo de produzir uma reflexão sobre as condições sociais, econômicas e educacionais das crianças de todo o mundo. De acordo com a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, toda criança tem 10 direitos fundamentais. E para não alongar demais esse vídeo, eu listei esses direitos na descrição do vídeo logo abaixo. É só você conferir. Tendo esses princípios em mente, resolvi abordar um tema discutido há anos em todas as áreas humanas, que é a importância do brincar. Afinal, qual é o tamanho da importância das brincadeiras para uma criança? No que ela pode ajudar em seu desenvolvimento físico e mental? Então nós vamos ver como e quando surgiram os primeiros questionamentos sobre o brincar. Desde o final do século XIX, esse assunto tem rendido boas discussões. Isso porque o psicólogo e filósofo francês Henri Vallon, o biólogo suíço Jean Piaget e o psicólogo bielorrusso Lev Vygotsky queriam compreender como as crianças se relacionavam com o mundo e como conseguiam produzir cultura. Ao investigarem essa realidade da criançada, eles constataram que a forma de comunicação entre elas e o mundo se dava através de brincadeiras, e era a partir delas que se expressavam culturalmente. Cada um desses pesquisadores descobriu um assunto mais interessante e curioso do que o outro. Wallon, por exemplo, descobriu que a aprendizagem não depende apenas de ensino. Ela necessita também de afeto e movimentos. Piaget descobriu que as crianças na faixa etária mais baixa fazem descobertas com experimentações e atividades repetitivas, enquanto as de faixa etária mais alta lidam com o desafio de compreender o outro. Já Vygotsky observou que, para que a cultura seja produzida, é necessário processos interpessoais, ou seja, não basta o desenvolvimento de apenas uma das crianças, mas deve haver diversas relações dentro de um grupo composto por elas. Um quarto pesquisador dessa mesma época, o filósofo e historiador holandês Johan Huizinga, resolveu focar os seus estudos na questão do brincar com os jogos. De acordo com ele, os jogos fazem parte de todas as fases da vida de uma pessoa e estão na base do surgimento e do desenvolvimento da civilização, chegando até a organizar culturalmente as sociedades. E para enriquecer ainda mais o tema, eu quero citar também um filósofo francês mais recente, da década de 70, um tal de Gilles Bruguière, que se dedicou a pesquisar a relação que as crianças têm com os seus brinquedos. Baseado em suas pesquisas, Bruguière defende que a brincadeira precisa de um contexto social para que ela ocorra, mesmo fazendo parte da essência de qualquer ser humano. Esses estudiosos citados são apenas alguns dos que se dedicaram e ainda se dedicam a tentar compreender o pensamento infantil.
No Brasil, núcleos de pesquisa também se dedicam ao tema, como é o caso do Grupo de Estudo e Pesquisa em Psicopedagogia GPESP da Unicamp. Mas o que significa e qual a importância do brincar? Brincar ou brincadeira é definido como qualquer atividade espontânea ou organizada que proporciona entretenimento, prazer, diversão ou desvio, como por exemplo, desvio de algo que esteja acontecendo atualmente em sua vida. Segundo o princípio de número 7 dos direitos das crianças, listados na descrição do vídeo abaixo, dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. Além disso, esse princípio também afirma que a criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação. Quando uma criança brinca, ela está se relacionando e se envolvendo com o seu ambiente num contexto seguro, onde as suas próprias ideias e comportamentos podem ser combinados e praticados. Além disso, através da brincadeira, ela aumenta a sua resolução de problemas e pensamentos flexíveis, aprende a processar e a exibir as suas emoções e também enfrenta o medo de interagir com os outros. O brincar, portanto, possui um viés que vai muito além da fantasia, ou seja, enquanto um adulto vê o pequeno simplesmente empilhando bloquinhos, na verdade aquilo está fazendo com que ele experimente possibilidades de construir e conhecer novas cores, novos formatos e novas texturas. É um investimento, conforme afirma o antropólogo, educador popular e folclorista Tião Rocha, do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, situado em Minas Gerais. Como Piaget já havia dito lá no século XIX, cada faixa etária estimula algum tipo de habilidade. Por exemplo, crianças abaixo de 3 anos. O ideal para essa faixa etária são as brincadeiras que estimulem os sentidos, pois através delas as crianças exploram e descobrem cores, texturas, sons, cheiros e gosto que estão presentes ao seu redor. A partir da idade dos 3 anos, as crianças desenvolvem outro tipo de brincadeira, o faz de conta. Nessas brincadeiras, situações cotidianas são imitadas e fazem com que as crianças lidem com problemas e soluções que passam do fazer imaginário para o aprender real. Já as crianças um pouquinho maiores, a partir dos 5 anos, estas estão aptas a incluir outras crianças em suas brincadeiras. Com isso, elas aprendem a se relacionar e a criar a habilidade de dividir e de compartilhar. Então, a partir dessas definições das habilidades desenvolvidas em cada faixa etária, podemos ver quais os tipos de brincadeiras que podem ser realizadas em cada uma delas. Na faixa etária dos 0 a 2 anos, a criança tem interesse, é curiosa, conhece o nome, é negativista, já sabe dizer não, brinca com o outro. Nessa faixa etária também podem realizar atividades que podem ser relacionadas ao período sensório-motor, à exploração motora, à sensação/sentidos e à estimulação. Na faixa etária dos 2 a 3 anos, as crianças já são ativas, estão descobrindo as coisas, são sensíveis, são tímidas e são imitadoras. As atividades que realizam nessa idade, elas são caracterizadas por experiências com brincadeiras, leituras ilustradas, histórias, desenhos, objetos variados, faz de conta, por demonstrações, com perguntas e respostas, brincadeiras sem regras ou com regras simples, imitações, movimento e jogos diversos. Na faixa etária dos 4 a 6 anos, as crianças são ativas, são questionadoras, são medrosas, são amigáveis, são confiantes, são mais atenciosas, são interessadas e são mais concentradas. E as suas atividades nessa faixa etária se manifestam como brincadeiras com ou sem regras, atividades com movimentos, representações,
recortes, pesquisas, criatividade, atividades em grupos, dramatizações e histórias ilustradas. Se você me acompanhou até aqui, já percebeu como o brincar é fundamental no desenvolvimento e educação das crianças. E como aquele dinheirinho gasto no dia 12 de outubro foi bem aplicado, não é? Mas eu ainda quero te dar mais 11 motivos para que o seu filho brinque à vontade. Motivo número 1. O motivo número 1 diz respeito ao combate à obesidade. As brincadeiras ao ar livre são fundamentais para que a criança explore espaços maiores, mexa-se mais e experimente as variações climáticas. Meia hora de pega-pega, por exemplo, gasta em média 225 calorias. Já o mesmo tempo de amarelinha gasta cerca de 135 calorias. Segundo Daniel Becker, do Instituto de Pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a convivência da criança com a natureza reduz a obesidade, o déficit de atenção e a hiperatividade, além da melhora no desenvolvimento escolar. O motivo número 2 permite o autoconhecimento corporal. Desde pequenos, as crianças experimentam do que o corpo é capaz, tanto o seu quanto os dos outros. Luciano Mota, da Casa do Brincar de São Paulo, diz que se os pais permitirem que seus filhos corram, tropecem, caiam e levantem de novo, eles aprendem sozinhos sobre as suas possibilidades e limitações. E como diz aquela máxima, né? É caindo que você aprende a se levantar. Então, o motivo número 3, estimula o otimismo, a cooperação e a negociação. Se o brincar é tão importante a ponto da Unicef declarar isso nos direitos da criança, é porque ele tem um fundamento essencial, certo? Pois então, o psiquiatra Stuart Brown, do Instituto Nacional para o Brincar, na Califórnia, nos Estados Unidos, defende que o brincar trata-se de uma necessidade biológica básica, que ajuda a moldar o cérebro. A vantagem mais óbvia é a intensidade do prazer, algo que energiza, anima e renova o senso natural do otimismo. O quarto motivo. O quarto motivo gera resiliência. Uma das habilidades emocionais mais importantes na vida de qualquer pessoa e a resiliência também é desenvolvida a partir de brincadeiras. Quando a criança perde algum jogo ou quando o seu amiguinho não quer brincar de forma como ela sugeriu, a capacidade de lidar com a frustração entra em ação, fazendo com que ela se adapte e se desenvolva a partir daquilo. Quinto motivo. Ensina a ter respeito. Sim. Ao interagir com amigos, pais ou parentes através de brincadeiras, a criança aprende a respeitar, ouvir e entender os outros e suas diferenças. Gisela Vaskop, doutora em educação, afirma que o adulto que brincou bastante em sua infância é alguém aberto a mudanças, além de possuir pensamentos mais divergentes e aceitar mais facilmente as diferenças. Vamos para o motivo número 6. Motivo número 6. Desenvolve a atenção e o autocontrole. Essas habilidades são aperfeiçoadas conforme a criança vai crescendo, seja na montagem de um quebra-cabeça ou quando se equilibra num pé só, por exemplo. Motivo número 7. Acaba com o tédio e a tristeza. Brincar ajuda, e muito, na estabilidade emocional da criança. Em um estudo feito pela Universidade de Montreal, no Canadá, constatou-se que o brincar para uma criança é uma oportunidade de experimentar felicidade, combater o tédio, a tristeza, o medo e a solidão. Motivo número 8. Incentiva o trabalho em equipe. Vivemos em um mundo que está cada vez mais conectado. Por isso, jogos coletivos possuem uma grande importância no desenvolvimento dessa habilidade nas crianças. Brincadeiras como futebol ou queimada fazem com que os pequenos tenham a capacidade de se relacionar com os demais, além de exigir que eles pensem e agem como parte integrante de um grupo. Hoje existem também os jogos eletrônicos, onde crianças interagem, mesmo que de forma online, com crianças do mundo inteiro. Estão brincando, sim, mas ao mesmo tempo desenvolvendo o espírito de colaboração em um mesmo objetivo e num trabalho de equipe. Número 9.
Motivo número 9. Instiga o raciocínio estratégico. Jogos que possuem regras pré-estabelecidas, como os de tabuleiro, por exemplo, fazem com que a criança raciocine melhor sobre cada passo ou movimento que irá dar ou fazer, além de fazer com que ela argumente mais, espere e tome decisões por conta própria. Motivo número 10. Promove a criatividade e a imaginação da criançada. Itens como caixas e baldes chamam muito mais a atenção das crianças, principalmente as menores. Isso porque esses objetos não induzem a uma ideia pronta e, portanto, incentivam a imaginação. Essa habilidade pode ser desenvolvida através da leitura de histórias, da brincadeira de boneca ou da construção de um brinquedo com uma sucata, por exemplo. Motivo número 11. Estabelece regras e limites. Não é só a severa disciplina do pai e da mãe que ensina regras e limites. Como o brincar, a criança também reconhece e aprende a respeitar os limites do seu espaço e também os dos outros, e aprende a lidar com essas regras, o que é essencial para uma boa convivência em sociedade. E aí, já deu para perceber que brincar é coisa séria? Tão séria que para nós psicólogos a brincadeira tem um papel fundamental no setting terapêutico, uma vez que é através do lúdico que a criança projeta situações e conflitos de sua vida familiar e social, expressando assim as suas emoções. Brincar é também a maneira segura das crianças projetarem os seus medos, as suas angústias e a sua agressividade, e de tentarem elaborar e resolver os seus conflitos internos. Pense nisso ao ver crianças brincando, e cá para nós, dá uma vontadinha de brincar também, não dá? Espero que o tema tenha sido proveitoso para você, e se assim foi, deixe o seu like e se inscreva no canal caso ainda não tenha feito. Esse gesto simples para você é de grande valia para mim, de grande ajuda na continuação e manutenção desse canal. Sinta-se à vontade também para opinar, sugerir, corrigir, criticar. Sua voz escrita também é importante, portanto, deixa aí o seu comentário e o sininho, não esqueça de ativá-lo para receber sempre as notificações de novos conteúdos, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.